Olá, eu sou a professora Marta Mourão, estou gravando essa videoaula que vai falar sobre adição e subtração de fração com recursos de desenho. É uma aprendizagem bem básica, onde vocês vão entender melhor por que da necessidade de tirar um mínimo múltiplo comum, de tornar a fração equivalente para poder resolver. Porque nem sempre você vai ter só duas frações para somar ou subtrair, né? Muitas vezes você tem três, quatro ou mais, muitas vezes você tem números que não é tão fácil de fazer desenho, então é importante aprender os dois modos de resolução. Então, o que que nós vamos fazer? Tá vendo? É 1/2 mais 2/5. 1/2 você vai representar com desenho. Então, 1/2 você tem um inteiro dividido em duas partes e você colore uma delas, né? 2/5 você tem um inteiro dividido em 5 partes. É importante que os dois estejam do mesmo tamanho, tá? Você tem um inteiro dividido em 5 partes, da qual você agora vai colorir duas partes dela. Então, qual é a estratégia de resolução aqui? Aqui, você agora vai fazer a, a divisão da mesma forma que uma está dividido, agora você também vai fazer a divisão com a outra. Então, observa bem, ó. Essa daqui, você colocou um traço na horizontal para você dividir ao meio. E essa daqui você colocou na vertical. Então, e é interessante mesmo fazer assim, uma de um jeito e a outra de outro, uma na horizontal, outra na vertical. Então, agora você vai pegar essa primeira e vai fazer os cortes parecidos com as que você fez aqui na 2/5, na vertical. Então, você não dividiu em 5 partes, você vai também dividir agora em 5 partes em cima da que você já tem. E essa de 2/5, você vai fazer a divisão pela metade aqui, ó, da forma como a anterior, ali, a primeira. Agora, o que que você tem que observar? Que agora você tem que reescrever a fração. Então, aquela que era 1/2, agora não é mais 1/2, certo? Se ela está dividida em 10 partes, deixa eu só trocar a cor de caneta aqui para ficar mais didático, tá? Então, agora, essa divisão aqui está em 10 partes. Aquilo que era 1/2 ficou agora 5/10, você concorda? Então, eu tenho 5 pedaços coloridos de 10. E a outra, que era 2/5, de uma vez que você colocou a horizontal, dividiu no meio também, o que que aconteceu? Aquilo que era 5 virou 10, certo? E o que era 2 viraram 4. O que você terminou de fazer aqui? Você tornou as frações equivalentes, que representa a mesma parte do inteiro. Tá vendo? 1/2 e 5/10 é a mesma coisa, é o mesmo tamanho colorido, certo? 2/5 e 4/10 é a mesma coisa. Isso que você fez aqui, ó, nada mais é do que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Entre 2 e 5, que vai dar 10. E agora você já pode somar as partes coloridas, tá vendo? 5 mais 4 é igual a 9/10. Então, dá uma olhadinha. 1/2 mais 2/5 é a mesma coisa que 9/10. Em outras palavras, se você tivesse tirado o mínimo múltiplo comum, então deixa eu lembrar você lá como que faz. Você divide pelos números primos, tá vendo? 5 dividido por 5 que vai dar 1. Agora dá 2, 2 dividido por 2 que vai dar 1. Multiplica para você tornar as frações equivalentes. Tá vendo o 10 que surgiu aqui? Ele também surge dessa multiplicação. E aí, como é que você torna as frações equivalentes? 1/2 vai ter que virar o denominador 10. Você pensa 10 dividido por 2 que dá 5, então multiplica embaixo o numerador e o denominador por 5, tá vendo? Ó, os 5/10 que nós temos ali. Agora vamos pegar o 2/5. 2/5, o denominador vai virar 10. Então, é a mesma coisa de você multiplicar 10 dividido por 5, que é 2, então 2 vezes 2, que vai dar 4. Tornou as frações equivalentes, é só somar ou subtrair. Então, é importante que você se lembre de quando você não consegue fazer através do desenho, porque é muita fração, é um número muito grande, você tem a opção de tirar
o mínimo múltiplo comum e tornar as frações equivalentes. Agora, essa outra aqui, ó, a subtração, ela é bem mais rápida de fazer. Você tem 3/4, tá vendo, ó? Então, agora você tem 3/4 e você vai dividir. Primeiro, vamos pegar 3/4. Como que é 3/4? Você pega o inteiro, divide em 4 partes e vai pintar, colorir 3. Agora, olha que legal. Daqui, você tem que tirar a metade. Então, quem é a metade dessa fração, desse 3/4? Se você pensar, deixa eu pegar aqui um, um azul para a gente mexer com ela aqui. Se eu pegar a metade aqui, ó, dá uma olhada. A metade de 3/4, eu vou dividir ela aqui, ó, no meio. É a mesma coisa que eu estiver tirando, se eu estiver tirando daqui, ó, essa parte e essa parte. Qual é a parte que resta? Ah, a parte que resta, então, dos 3/4, eu tirei 2/4, vai sobrar 1/4. Você conseguiu ver esse 1/4 que ficou ali? Então, se a gente tornar equivalente essa fração, esse 1/2, então vamos pegar lá o 3/4 menos, quando você tira o mínimo múltiplo comum, o 4 e o 2, aí você vai ter o 2, tá vendo? 4 dividido por 2 que vai dar 2, 2 dividido por 2 que vai dar 1. Agora, você ainda divide por 2, 2 dividido por 2 que vai dar 1, e esse 1 aqui. Quanto que vai dar 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. Então, vamos pensar, aquele 1/2, você tem que transformar ele com o denominador 4. Então, 1/2 com o denominador 4 é 4 dividido por 2 que vai dar 2, né? Então, multiplica aqui em cima por 2 também. Tá vendo que 1/2 é a mesma coisa que 2/4? Tá vendo? 1, 2 de 4. Então, é a mesma coisa. Esse daqui eu estou multiplicando o numerador e o denominador por 2, e nós vamos ter ali o 2/4. Então, quanto que é 3/4 menos 2/4? Não vai dar o tal do 1/4 que nós já havíamos visto ali? Então, nós temos que tornar as frações equivalentes para conseguir resolver frações quando os denominadores são diferentes. Eu gostaria que você pegasse várias outras somas e subtração de fração e começasse a dar uma treinadinha. Espero ter te ajudado. Muito obrigada. Bons estudos.